Entramos, hein? Tamo ao Aí vivo. foi, hein? Agora vai, hein, Marcelo? Cê Olha é onde eu louco. tô pisando, mano. Eu tô na sombrinha que eu estou forgada, certo? Tem que ser, né, gata? É, que o Ninguém sol dá uma merece. destruída na pele, entendeu? Eu preciso ficar com a minha cutis pra não ter que usar base. Aí, oficialmente subindo no slab, hein? Para, Marcelo. Olha aqui a sombrinha que vai ficar no nosso quarto. Nosso quarto e o quarto da Sofia, que é em cima desse, vai ficar bem na sombrinha. Gente, é oficial. Agora vai. Temos um piso. Já Verdade. temos. Estamos pisando nele, inferno, que isso aqui demorou 5 meses e mais de 100 mil dólares. Não, Marcelo, deu mais de 100, deu acho que 110 mil dólares. Pois é, filho. Olha só. Só essa fase da fundação da nossa casa. E se você está chegando agora no nosso canal e você não sabe o porquê ficou tão caro, você precisa assistir as outras lives, tá? Que a gente explica tudo. O povo que está aqui no canal acompanhou os perrengues tudo. E é isso. É isso. Já era. Agora foi. Agora esperar as paredes levantar e a gente está aqui hoje, avião, para poder mostrar para vocês como é que ficou essa parte antes da parede subir, né? Porque tá previsto eles começarem aviãozinho. O Marcelo pousa na água. É, deve ser, né? É, deve ser não. Olha lá os negocinhos de pousar na Ah, é água. verdade, ela vai ficar muito longe pra eles. Vai. É barulhento, né? Barulhento. Tá muito longe, gente. Nossa, mas pra gente, a olho nu tá muito perto. Tá. É que na câmera fica longe, que a lente é bem... Wide. Então, e aí nós vamos fazer um tour pelo piso, pelo slab, pelo, sei lá, contrapiso da nossa casa. Aqui, vamos começar do começo, Marcelo, lá? Mas antes, bom, né? queria o quê? Que vocês deixassem like, comentassem, compartilhassem. Eu tô preta aqui, ó. Ué. Por causa da sombra. Por causa da sombra. Vamos pro sol, vai pro povo ver minha cara. Ué. Então, já comenta, já compartilha, sei que chegou agora, hein? Mano, tá muito lindo o dia de hoje aqui no Paraíso. Olha aquela água, Marcelo. A água tá tranquila. Tá flat. Parece uma piscina. Agora aqui, ó, da onde a gente tá, a casa subiu tanto que já dá pra ver a água, tá vendo? Lá no nosso Instagram do Construindo com Taticelo, tem a foto disso aqui limpo. Tem, acho que é uma das primeiras, né? Uhum. Que Quem não jogou segue lá. segue a gente lá no Construindo pra ver também. Já já a gente vai limpar isso aqui também. É que eu não vou gastar dinheiro agora, sendo que não vai mexer agora, né? Ué. Quando tiver pronto pra mexer. Cuidado pra não chutar os canos aí, hein? Não, pelo amor de Deus. Se quebrar agora vai dar trabalho, hein? Aqui, ó. Se quebrar isso aqui agora dá trabalho, hein? Então vamos começar do começo? Vamos lá, filha. Ó, vem chegando, vai deixando seu like, comenta, compartilha neste sabadão. Bora almoçar com nós, meu povo. Bora almoçar com nós. Eu queria muito que vocês tivessem a visão de frente da casa, né? Da largura que ficou, mas a gente tá com esses blocos na frente, então acho que a gente não vai ter a visão ainda do quão... Eu queria ter essa visão também, queria ter uma foto da largura, mas só se subir no bloco. Subir aonde? Eu subi no bloco. Eu consigo levantar aqui, depois você vê no vídeo. Cuidado aqui, ó, é que tem um buraco. Já hein? vi, já. Marcelo tá com as costinhas ruins. Tá tudo bagaçado, gente. E aí, depois a gente vai mostrar pra vocês também que o Vicente, lembrei o nome dele, não é Vinícius não, Web TVzeiro, ontem num dos ao vivos que a gente fez, ele falou que não entendeu onde vai ficar a piscina. Então nós vamos explicar falar de novo. Pro Vicente, especialmente, tá? hein, Vicente? Um beijo pra você. Então vem chegando, minha gente. Ó, Que se dia quiser, lindo. eu Tá posso lindo, chegar aqui, Juliana. Pega assim. Você consegue olhar aí, ó. Aí, ó. Cheguei, Alan Noviski, um beijo pra você, meu filho, um rim pra você. Deixa eu ver o Marcelo mostrando. Eu acho que é isso aqui. Mostrando. Olha lá. É que eu tenho um delayzinho aqui. Pra mim. Isso, Marcelo. Então, vamos andando pra eles terem noção de onde é onde. Menino, isso tá muito alto. Tá, né, Marcelo? filho? Olha. Tá maior que nós já, isso aqui. Já. E as cigarras. Mas é um mato bonito, né? Sai uma florzinha amarela. Não é, filho? Olha. Até o mato aqui é bonito. Pensa num dia lindo, gente. Você imagina acordar todo dia aqui? Que é a vida que eu pedi a Deus. Muito obrigada, Senhor.
Só precisa terminar essa casa, né? Bom... Vamos lá, vai. Vamos lá, que nem... A gente tá de frente... Deixa o Marcelo ficar de frente. Aí, ó. Pra garagem, certo? Sim. Porque a entrada, possivelmente, vai ser aqui, ó. A entrada com o carro. É, onde o cara botou o caminhão aquele dia, né? É. Se ela não for aqui, ela vai ser ali. Onde tá a caçamba azul ali, gente. É, só que vai depender do quê? Da onde, se vai ter espaço suficiente para fazer tudo o que a gente quer. Porque eu não quero perder espaço. Eu não quero jogar espaço fora, sabe? Eu quero aproveitar o máximo. Então, se a gente entrar com o carro daqui, vai vir aqui e já vai estar pertinho da garagem. Se for de lá também, mesma coisa. Já vem direto. Então, essa área aqui onde a gente está, onde está esses blocos, até aqui, ó, até essa parte aqui, tudo isso aqui é a área que a gente chama de driveway, que são, você põe o pavimento, né, aí você escolhe o pavimento que você quer, e aí fica uma área para você manobrar o carro, entendeu? Então, a garagem é para 3 carros, mas vamos supor que chega a visita, eles podem parar aqui na driveway, entendeu? Isso. Vai ficar da hora, mano. É, na casa que a gente aluga hoje, a gente tem vaga para 2 carros na garagem, né? É, e aí tem a driveway na frente da garagem também. Nessa a gente quis colocar 3 carros, já para fazer um upgrade aí no negócio, né, Marcelo? Tá gastando tanto dinheiro, já vamos botar um para 3 carros. Então, tu quer entrar pela garagem ou tu quer entrar pela porta da frente? Não, vamos pela garagem. É? É, ué. Então aí tá bom. Depois você vai para lá, ué. É mais fácil para eu subir aqui. Então tá bom. Então aqui assim, ó, entrou com o carro aqui, certo? Abriu a porta da garagem, estacionou aí dentro. Que aqui, eu e Marcelo, nessa casa que a gente mora, a garagem é garagem mesmo, não é storage não. Porque a maioria das pessoas que moram aqui, elas usam a garagem para guardar as tranqueiras. Guardar tudo, né? tranqueira e larga os carros para fora. Mas o bom é que nós vamos ter um quartinho de tranqueira. Exatamente. Então aqui, ó, a garagem ela tem uma porta dupla ali e aqui uma porta tá até marcado aqui única. Onde vai ser a coluna. Tá vendo? Aqui vai ter uma paredinha, então aqui é uma porta single, simples, de um carro, e aqui uma porta dupla de 2 carros, certo? Certo. Então a gente entrou na garagem, pá! Garajão, hein, Marcelo? Pois é, filho. Lembrando que em cima, a casa tem 2 pisos. Em cima da garagem tem o cinema e o nosso estúdio. Então é dividido aqui, o cinema, o estúdio, gente, ele é fininho. Ele vai pegar assim, ó, ele é bem fininho, só que comprido, ele vai até lá. Ó que comprido, nós dividimos ele em 3 pedaços, que a gente vai mostrar para vocês quando o design da casa do interior estiver pronto. Todo pronto. Então aqui na parte de cima, a gente dividiu estúdio nosso, então o nosso estúdio vai ter vista para lá e vai ter um vidrão que vai ter vista para o lago direto, porque do outro lado tem outro vidro, e aqui seria o cinema na parte de cima, entendeu? O cinema, ele só tem uma janelinha pequenininha que a gente pôs, porque vamos supor que um dia a gente decida vender, então por ter janela é considerado quarto, porque aqui é assim, só é considerado quarto quando tem janela e closet. É isso. Se o espaço não tem janela ou não tem closet, não é considerado um quarto, entendeu? Então a gente make sure de colocar janela e closet em todos os espaços, assim, no estúdio também tem janela e closet justamente para isso, porque pode ser um outro quarto, né? Aí tá, carros, né? Aí aqui vai ter um portão assim, duplo, que abre assim, ó, pá. Por quê? Aqui é o quartinho da bagunça do Marcelo. É isso. Olha o tamanhão que ficou o quartinho da bagunça do Marcelo. Vem daqui até mais ou menos metade, até mais ou menos aqui, ó. É isso aí. Tudo isso aqui é para o Marcelo guardar a bagunça dele para não ficar na garagem. Só que a nossa design fez a garagem também, né? Que até isso o Marcelo queria que ela fizesse. E ela botou um armarião nesse pedaço aqui, ó. Ela botou um armarião nesse pedaço aqui, que aqui é uma paredinha, né? Então aqui fica um espaço. Ela botou um armarião. Aqui vai vir um puxado que é o bar da sala de jantar. Então ele deve vir até aqui um armário. Mas é um armário bonito, não é um armário... Nem parece armário de garagem. Nem parece, né? Para guardar, eu acho que eu vou guardar coisa de limpeza, vacuum, né? Aspirador de pó, essas coisas. Ali mesmo é para guardar a tranqueira do Marcelo. Aí vem aqui tem uma porta. Mais ou menos aqui. Tudo mais ou menos, tá, gente?
E essa porta que a gente começa a entrar para casa, né? Aí a gente sobe, entra na porta. E aí a gente tem uma coisa que pra gente é essencial, que chama mudroom, que é um espacinho onde você chega na sua casa e tira o sapato, tira a bolsa, já pendura, se você tem casaco, Sim. chave, tudo que você, para não sujar a casa e não ficar bagunça na casa. Então a gente tem tudo nessa área aqui. um espacinho que chama mudroom. E a hora que você sai também, porque normalmente a gente usa mais a porta da garagem, né? Então quando você sai, tudo já tá aqui, seu sapato, sua chave, sua bolsa, seu casaco, tudo. Então o mudroom ficou enorme também. Aqui ele vai ter um armário, um closet, que eu quero fazer só de sapato, porque aí todo mundo já larga os sapatos aqui. Fecha as portas e acabou. Já largo, sabe, aquele que tem aqueles coisinhas assim, para você enfiando os sapatos. E aí aqui a gente imagina um banco, né, um benchzinho para sentar, botar o sapato, com aqueles coisinho para botar bolsa, para botar casaco, um espelhão para você dar uma olhada como é que tá o cabelo antes de vazar. Então esse aqui é um mudroom. E aqui vai ter uma porta que tu já vai sair para esse backyard, que vai ficar enorme, esse backyard, e tem uma janela também. Por que a gente mandou pôr essa porta aqui? Porque quando a gente tirar o lixo da cozinha, o lixo vai ficar aqui atrás. Então é fácil de você tirar o lixo daqui. Nós tentamos pensar em tudo, né, Gá? Tentamos. Eu tenho certeza que nós esquecemos de alguma coisa. Mas vamos lá, vamos Que quando a gente estiver vivendo na casa, a gente vai falar, poxa, por que eu não fiz isso, né? É porque certeza. Mas a gente tentou pensar em tudo, né? Então aqui tem uma porta para sair, para ficar fácil esse negócio de jogar o lixo. Porque aí os latões de lixo ficam aqui, e aí quando for colocar na rua, o que a gente pensa? Em botar um portão ali, um portão mesmo, só de passar gente, ou pelo menos um carrinho de golfe, né? E aí fica fácil da gente levar o lixo até lá fora, porque você tem que botar o latão de lixo lá fora para o lixeiro passar e pegar. Porque se eu não tiver aquele portão ali, eu vou ter que pegar o lixo, fazer isso aqui, ir lá naquela ponta, ir lá no portão do carro, entendeu? Ou naquele outro lá atrás, perto da caçamba, ou que a gente ainda não definiu onde vai ficar essa parada. Tá dando para entender, gente? Eu acho que Deixa eu ver o povo. Você que chegou agora, nós estamos fazendo um walkthrough, andando aqui dentro do nosso piso, que nós já temos um piso. Feliz demais, um dia lindo no paraíso. Então então essa é a parte do mudroom, né? Aí aqui a gente entra para casa em si. Aqui no projeto tem um barn door. Aquela porta que corre assim, né? Então, que já fica bonita, né? Diferente de uma porta normal. Aí aqui a gente já entra, já dá de cara com a cozinha. Esse pedaço aqui é da cozinha. E aqui, ó, nessa direção, já tem uma porta do pantry. Que é a dispensa. Que é a dispensa. Num primeiro momento, esse pantry era lá do outro lado e aqui era a escada para subir para o andar de cima. Por que eu mudei? Porque eu imaginei a gente chegando com compra da garagem e tendo que fazer isso aqui para jogar no pantry, que seria aqui dentro, entendeu? Aí eu falei para ela, não, muda, eu quero o pantry perto da porta da garagem. Então agora, ó, você chega com a compra, você faz assim, ó. Já era. Entendeu? E melhor ainda, que a escada do outro lado, a gente mandou pôr uma janela, então a gente vai ter a vista do lado quando a gente subir. Para mim meio óbvio, né? Mas coisinhas que a gente vai mudando aí, não faz o quê? Um tempão que nós estamos fazendo esse projeto. Então tá, entrou aqui na cozinha, né? A cozinha em si, ela não é absurdamente grande, ela é linear. Então ela tem uma ilha, vai ter uma ilha de 12 pés. Gente, eu não sei em centímetro. Metros, né? Seria. Em metro. Eu não sei em metro, mas 12 pés é enorme. Vai ter uma ilha de 12 pés. Dá para pôr acho que 5 bancos ou 6 bancos. Acho que 6. E aí aqui, essa parte... Então aqui tem uma pia, por isso que a gente tem esse encanamento. Tem uma pia. E aí você vira, já tem o fogão, geladeira e aqui o duplo, né? Forno e micro-ondas. Forno e micro-ondas, certo? Aí, esse pantry aqui, ó, a gente mandou abrir embaixo da escada. Eles fizeram uma revisão no projeto, porque aqui vai ser uma mini cozinha, vai ter uma piazinha, vai ter uma geladeira aqui dentro, outra geladeira, e aí vai ter espaço para você colocar os mantimentos. Então a gente pediu para abrir embaixo da escada, porque como a escada aqui já é alta, esse espaço ia ficar perdido. Sim. Mas a gente pagou por esse espaço. Exato. Porque cada
pedacinho. Cada pé quadrado, né? Você paga. Então eu falei, não, pode refazer uma revisão aí, abrir embaixo da escada pra gente usar esse. Então vai ficar uma mini cozinhinha com espaço para... Então aquela cozinha que parecia menor vai ficar enorme porque tem esse espaço todo aqui, certo? E aqui, ó, nessa abertura aqui já tem uma porta que dá para nossa varanda, certo? Aí aqui tem uma parede, que a gente quis deixar uma parede, a gente não quis tudo de vidro, porque a gente pensou no espaço lá de fora. Que se eu não tivesse parede nenhuma aqui, ia ficar difícil, porque eu queria botar uma televisão, entendeu? A gente queria ter uma parede. E as portas também que tem que entrar pra dentro, é verdade, né? porque essas portas aqui, Ela abre elas tudo. entram para dentro da parede, então precisava ter uma parede aqui, né? Aí, tá, aqui terminou a cozinha, né? Aqui já é a sala de jantar, é tudo integrado, tá, gente? A gente já tá acostumado aqui com integrado, né? Sim. Então aí aqui tem a sala de jantar, se eu não me engano a mesa vai ser... 10. Para 10 pessoas? Eu acho que é 4 acho de que um lado, 4 do outro e um na ponta e outro na outra. 8, 9, 10. Acho que é isso. Para 10 pessoas, que ela botou umas cadeiras grandona. E aqui já começa a sala de estar, né? Então vamos entrar por aqui, que aqui seria a porta da frente, ó, gente. Tá valendo vocês aqui, gente. A câmera arregou, gente. Verdade, hein? Muito calor, tá muito... Vocês sabem, né, que a câmera tem um mecanismo, quando ela esquenta, ela dá um shutdown pra não estragar, né? Exatamente. E aí o Marcelo escutou o barulhinho. Ficou desesperado achando que era a bateria, mas não, esquentou. É, o que veio primeira coisa na minha cabeça foi porque ela já tinha desligado e não tinha visto a mensagem. Porque esquentou. Mas anyways, nós vamos fazer o seguinte, porque agora não vai dar pra gente ir no sol de novo, né? Vocês viram, né? Pra quem chegou agora, a gente tá fazendo um walkthrough. Tava andando pela casa e mostrando pra vocês onde é o quê. Então, eu lembro que a gente tava ali na entrada, na porta da frente, né? O que a gente vai fazer é deixar esse outro pedaço da porta da frente e vindo pro quarto, banheiro, essas coisas, lavanderia, por uma próxima vez. Porque aí a gente também quebra em dois, mas agora a gente queria abrir para vocês perguntar as coisas, né? Já que a câmera... E depois a gente vai lá mostrar aquela área da piscina. Exato, pro Vicente, que o Vicente pediu ontem, tá? Então, queria agradecer todo mundo que ficou aí esperando a gente voltar. Você que tá assistindo gravado, você não pegou, né? Mas é que a câmera deu um shutdown por causa do calor. Mas é isso, estamos de volta. Então vamos ficar combinado assim, a gente fez esse pedaço do tour e aí a gente volta semana que vem para fazer o outro pedaço. Provavelmente na terça-feira a gente pode ter uma live aqui, porque eles vão fazer os blocos, né? Ou na terça ou na quarta, não sei se é melhor a gente pegar eles finalizando ou começando, a gente vai ver. Eu não sei quanto tempo demora, é rápido, né? É bem rápido. Tá, e aí a gente faz essa outra parte. Eu até li um aqui que falou assim, que eu tava explicando direitinho, que deu para entender tudo. Que bom que deu para entender. É interessante, né, gente, ver assim, porque antes a gente não tinha noção só com aquele areião que tava, não dava para ter noção. E agora já dá pra gente ter uma bela noção do que vai ser o quê. Falaram para jogar a câmera no lago para refrescar. Pois é, botar um chapéu nela, né, gente? Pois é. O carelli suco de caju. Bom, é isso. Sabe o que eu vou fazer? Vamos direto lá mostrar o negócio da piscina? Você acha que ela aguenta? Mas se não aguentar, desliga de novo e nós espera mais um pouquinho. Não, vai aguentar, você acha, né? Porque tá na sombra. Tá na sombra. Então vamos pela fazer sombra, né, gata? Literalmente. Vamos fazer isso. Então Tô gata, hein? Tá. Tô gata de... De Aline? De oncinha. Bora lá. Bora, Só filha. Cuidado, Marcelo, porque aqui tem muita coisa pra você tropeçar e essas suas costas aí ninguém merece, hein? Bom, se eu der uma caída aqui, o povo vai entender. A Angélica né? perguntou como é que faz pra ser membro. Do mesmo jeito que no outro canal, Angélica. É só você clicar lá no membro. Seja membro. No Seja Membro, viu? Bom, olha que gostosa. Agora deu uma melhorada, o sol deu uma baixada. Pois é. Tem uma nuvem ali. Mas a gente vai... Aqui a gente está andando nas costas da casa, né? Vocês sabem que a frente da casa não é para rua. É isso. A frente da casa é para cá. Isso, é de frente para esse matão aqui. Vai dar para piscina, porque depois aqui vai ser toda uma área de lazer, né? Aqui, ó, é onde a gente tava no começo da driveway, lembra? Sim. E aqui é uma outra área que, por enquanto, a gente tinha limpado ela para ter uma noção, mas já cresceu tudo. Então, a gente está pensando em fazer a área de lazer aqui, ó. Olha, aqui vai ficar bem bonito, hein? Óbvio que a gente tem que limpar tudo isso aqui,
Sim. Essa árvore aqui, maravilhosa, eu não quero tirar, mas nem fodendo, nem a pau. Olha o tamanhão dessa árvore. Aquelas outras árvores branquinhas, eles falam que não são árvores boas. Quebra então, fácil, né? Se der uma ventania. Então eles sempre recomendam tirar essas árvores branquinhas, vamos ver. Mas ali tem 2 pinheirinhos que também, se não precisasse tirar... Ia ser top, né? Ele é bem bonito, né? Tem 2 pinheirinhos. Você quer entrar lá? Ou se é melhor não, que você tá ruim, Não, né? pode ir devagarzinho aí, vamos lá. Não tem erro não. Ó, então essa parte aqui, a gente não tem noção exata ainda de onde vai ficar. Porque não mediu, né? Porque a gente não tem certinho até onde vem a driveway. Mas a gente sabe que a partir dali, ó, essa área já é livre. Já é livre. Então onde exatamente vai ficar, a gente ainda não sabe. Por quê? Tem uma coisa que é muito importante, que é a parte da drenagem da água daquele pedaço, né? Que a água escoa toda e aí tem um pedação aqui dessa beirada que vai ser um rebaixadinho, que depois você grama, você quase não vê, né? Ele é bem longo e é um rebaixadinho para se chover muito, a água escoa toda para esse lugar. Todos os condomínios aqui tem, só que no condomínio tem... É um piscinão, né? Que nem um lago piscinão. quando enche muito. Então a gente vai ter aqui em casa, porque precisa ter, então ele vai ser bem longo e vai pegar até lá na frente. Mas depois, quando tá pronto, você nem percebe, porque ele é bem comprido e vai estar gramadinho. Então vai ser atrás aqui, ó, na beirada do muro, atrás dessa área de lazer. Então aqui, ó, a gente imagina fazer a casinha da piscina ou um pavilhão, gazebo, cabana, chame como quiser. E aí a gente pretende fazer uma piscina, ela skinny, como fala, narrow. Retangular, só que ela bem estreita, né? Estreita. Estreitinha e comprida. A gente quer estreita e comprida, eu acho que fica mais moderna, né? Estreita e comprida. E também pra gente aqui, tudo tem que ser estreito e comprido por causa do terreno nosso, do jeito que é o terreno, né? Então, a gente pretende que a piscina fique mais ou menos numa área aqui, ó. Porque aí vai dar de frente com a frente da casa. Que a casa tá depois daqueles matos lá, lembra? Então ali, ó, imagina, a casa vai estar grandona, porque ela é 2 pisos, né? De frente para esse mato. E aí, de lá para cá, a gente vai ver a piscina aqui. E para lá vai ter o pavilhão com a área gourmet, essas coisas tudo. E essa área aqui toda vai ser limpa, né? Que isso aqui é tudo mato que subiu nas árvores. Tem bastante. E aí a gente decide... Inclusive, quando eles cortaram, até deu uma... Morreu bastante, né? Morreu, aqui, tá vendo? Tem muito que tá assim. Vendo, tem uns aqui, ó. É mato mesmo. Na hora que cortar ali embaixo, seca tudo. Então essa vai ser a área da piscina. Aí você fala, Tati, mas você vai deixar essa árvore grandona perto da piscina, vai cair folha e tal. Vou, gente, eu não sei ainda se a gente vai fazer um cage de screen, se a gente vai botar uma cobertura na piscina, que tem uma cobertura automática, muito legal, dura, que já serve também para... Dá até para você andar em cima, já protege se acontecer alguma coisa, tem uma criança, né? Exato. Então a gente não sabe ainda se a gente vai botar um cage, muita gente não gosta do cage, mas hoje em dia eles fazem aquela armação, sabe, gente, de tela, para não vir mosquito, bicho e tal. Hoje em dia eles fazem umas que você não fica com aquele monte de pauzinho obstruindo a vista, porque isso aqui tudo a gente quer limpar para ficar com a vista do lago, óbvio, né? Então eles fazem aquilo sem pauzinho, então não obstrui. Então eu não sei ainda o que a gente vai fazer, a gente vai ver. Mas vou voltar aqui para trás. Vai ser a área da piscina com a casa para lá. Sair do sol aqui. Entendeu? E para lá ainda, gente, tem um espação. Tem bastante coisa ainda. O Marcelo quer fazer uma quadrinha de vôlei de areia. Apesar que essa piscina, eu quero ela, a gente chama aqui de sports pool, que ela é uma piscina que ela é funda no meio e aqui na beirada ela é tipo rasinha, né? Que dá para você jogar esporte. Então vai ter uma rede de vôlei nela para as pessoas não ficar uma no fundo jogando e a outra jogando no raso. Então ela chama sports pool, vai ter a rede de vôlei. Entenderam? Ó, então, ó, agora dá pra ver, ó, vamos já acendeu aqui de novo o negocinho do De novo? Se derrubar, você segura aí, gente. Então vamos lá pra sombra, vai? Aqui nós estamos na sombra, né? Eu sei, mas... Então vai. Mas se ela cair, tá você reclamando. segura aí.
Tá reclamando? Tá Olha, chiando vou já. te falar, nesses dias nem as câmeras querem trabalhar, viu? Vixe, Nossa Senhora. Tá vendo aqui, ó? Então, vai dar pra... A frente da casa vai dar pra piscina. Não vai ficar legal? Vai ficar bonito, Acho que vai hein? ficar top. Vai ficar muito show de bola. Bom, vamos lá pra nossa Vamos cabaninha. pro QG. Dá água pra câmera, inferno. É. Ô, você que chegou agora, nós fizemos aí um tour pelo nosso piso, que é o que a gente tem, né? E aí a câmera deu uma esquentada e aí a gente vai ter que deixar a segunda parte pra semana que vem. Que ela não vai aguentar ficar no sol não, gente. Mas aí agora a gente mostrou a área que vai ser a piscina, certo? É isso. E cuidado aqui, Marcelo. Não, tô de boa. Cara, parece que não, mas tá sol para um, viu? Ó o Júnior. Ó o Juim. Deixa eu ver vocês aqui. Tati, vocês planejaram a casa para o inverno? Neva aí onde vocês moram? Faz algo diferente caso neve? Não, Vinícius, que não neva não. É, filho. Viu? Que chove e venta. É, a gente não tem problema com neve aqui não, viu? Mas as casas que tem neve também, menino, não é muito diferente não. A limpeza do restante do terreno, já tem uma noção de quando vai ser? Ô Marina, a gente vai limpando conforme a gente for usando ele, né? não Senão não adianta. compensa. Você sai limpando, aí depois o mato sobe tudo de novo. Não adianta, porque uma vez que você limpa, você tem que manter limpo, porque senão volta tudo, tá vendo que nem voltou? A gente limpou essa área toda a primeira vez pra gente ter a noção de onde tudo ia ficar, né? Mas depois, óbvio, a gente não manteve, porque ia ser um dinheiro jogado fora. Então, vamos supor, terminou aqui, vamos limpar tudo para fazer essa frente da casa do lago, né? Depois a gente já limpa a área da piscina, vê quais árvores vão ter que sair e aí a gente vai limpando conforme for fazendo os projetos, entendeu? Senão é jogar dinheiro no lixo, porque esse mato sobe que nem... sobe muito rápido. Quem tá aí? O que, velho? Quem tá mais aí na fila? Bota o boné da Tati na câmera, verdade, coitadinho. Eu vou arrumar uns chapéuzinho daqueles de frevo, espetar aqui em cima, aqui, colocar no suportezinho da sapata aqui e deixar em cima. Tati, ela me contrata para ser a guardiã dos lagos tudo. Um beijo, Cetec, Cetec. É nóis, filha. Só para constar, amo vocês e saudades, beijo. Se não me notar, vou me jogar do pé da alface. Ô, Gedeon, quanto tempo, Gedeon? Quanto tempo, hein, meu filho? Um beijo, Angélica. Angélica conseguiu se tornar membro, hein? Beijo, Boa. Angélica. Quem mais? Temos Érica Carvalho também virou membro. Beijo, Érica. Carelli tá com inveja, jogou praga e travou a câmera, Carol. Tudo é culpa do Carelli, né, coitado? Isso. Coitado do Carelli. Carelli, suco de caju. Tati, se entupir os canos, tem que quebrar? Tem que, obviamente. Se entupir... Depende do como entope, né? Ah, é. Porque tem jeito aqueles de você desentupir, né? Octo-router lá que os caras enfiam aquele trem ali dentro. Mas assim, vamos Mas supor... o cano de esgoto é muito grande. Aqueles fininhos, gente, é de água potável, né? É. Mas assim, mas vamos supor que não consegue desentupir, aí tem que quebrar, né? Partiu. Tem que quebrar esse... britadeira. Mas vocês viram como é que foi, né, nas outras lives, né? É a areia, aí vem o cano, aí vem a areia e aí vem o restante do concreto, foi aqueles que vocês viram na outra live. Então, se você olhar, o slab de concreto, ele é grosso assim, mas dentro, na parte de dentro, ele não é grosso assim, ele só é da parte de fora por causa do footers, né? Para poder segurar. E no meio, né, que tem uma... Isso, e no meio. Mas, aonde tá os canos, tem menos concreto. Mas tem um pedaço ali no meio, que ficou bem no meio da coluna, tem os canos ali. Aquilo ali, se der ruim, mano, vixi. Mas tudo tem conserto, gente, se der ruim. E, assim... foram feitos todos os testes da pressurização da água, né? Vocês viram que o inspetor veio, pediu para fazer um monte de coisa que não tinha. Ou seja, se der ruim é daqui um tempão, mas tudo tem conserto nessa vida, né? Vai ficar tudo maravilhoso, que vista privilegiada. Pois é, Rúbia, é um paraíso, vou te falar. É bem bonito, foi por isso que eu escolhi esse lugar aqui. E olha que a gente só viu foto de cima e de drone. A gente não, até hoje a gente não tem a vista, né? A gente tinha daquele pedacinho que a gente limpou. Mas vai ser uma surpresa pra gente também, né? Quando conseguir limpar tudo e terminar tudo. Ou seja, gente, vai ter conteúdo nesse canal até... vai com as forças. Porque, ó, depois que estiver pronto aqui, que a gente for fazer a área de lazer, a gente quer fazer um dock,
que é onde você põe o barco, jet ski, essas coisas tudo, né? Então assim, tem muita coisa para fazer. Bastante coisa, vai E muito ainda dinheiro se rolar, aqui. nós vamos fazer o Airbnb lá no fundo. Ainda. Exato, a gente quer fazer a casinha da árvore de Airbnb, né? Lembra que a gente falou para vocês? Então, tô aqui tomando banho, usando sem beleza, assistindo vocês. Letícia, um beijo, Letícia. Aí, filha. O que acontece quando a construtora não cumpre os prazos, Jamison? Então, menino, eles têm 1 ano e meio para entregar essa casa, né? Porque eles botam mais no contrato. Mas se for atraso de material, tu vai fazer o quê? Agora, se for isso mesmo, problema de natureza, né? Sabe, vai que passa um furacão, destrói tudo a cidade, demora para o povo voltar a trabalhar. Ou problema de atraso, que é o que está tendo na pandemia, é uma coisa que não tem a ver aí com... O cara não pode fazer nada, né? Mas eu acredito que não vá atrasar mais do que o contrato não, viu? As madeiras chegando em dezembro, não jogando para frente, né? Tudo bem, né? Porque era para ter chego agora no começo de outubro. Que nem. O telhado nosso eu já falei, a parte do segundo andar. A gente já falou isso algumas vezes, né? A gente está 5 meses no projeto já, né? Já era para estar botando o telhado. Porque o telhado, como o Marcelo falou, ia chegar agora... nas primeiras na verdade, não é... as madeiras do telhado. Aquela armação que vai, né? Ia chegar agora na primeira semana de outubro. Só que por causa da pandemia, eles colocaram para chegar só em dezembro. Então vamos supor, se a gente já tivesse as paredes todas prontas para receber o telhado, a gente ia ficar esperando até dezembro. Então semana que vem provavelmente começam as paredes, os blocos. Eu não sei quanto tempo eles demoram. É rápido o bloco. É rápido. A gente vai ter que Ainda ficar mais esperando. Porque a gente nem tem tanto bloco. Se você for Tem ver, muito vidro. Tem janela pra caramba. Tem muita janela. Então, a gente vai ter que ficar esperando. Mas, nesse meio tempo, eu acho que eles vão fazer o poço artesiano, que é uma outra coisa que a gente tinha um valor e já ficou o dobro. Dobrou, do valor. Era 7.500, né? Já foi para 15 mil. 15 mil. O poço. E aí o septic, que é a fossa, eu acho que é um dos últimos. Bora, que essa câmera não quer trabalhar, mas nós estamos aqui, firme e forte, hein? Queria agradecer todo mundo que ficou aí esperando. A gente vai se despedir de vocês aqui, ó. Porque a gente já leu umas perguntas, já fez o tour e aí a gente fica combinado da semana que vem a gente o fazer restante, né? O resto do tour. Ó, só queria que vocês vissem, olha aqui a lapa, mano. Olha a lapa de concreto. Tem mais pra baixo ainda aí, né? Pois é, tem mais um pouco pra baixo que já foi enterrado, né? Então, ó, que delícia, eu tô no meu quarto, hein? Ai, que da hora, Marcelo. Vem daqui, Marcelo, pra você ver, pro povo ver. Que da hora que tá. Então, ó, queria agradecer todo mundo que esteve com a gente. Semana que vem tem mais live pra gente mostrar o restante aí pra vocês, certo? Obrigada pelo carinho de todo mundo. Separa as perguntas aí e se liga que a gente vai fazer assim que tiver o projeto da casa, a gente vai fazer lives mostrando cômodo por cômodo, tá bom? Ah, vai ficar da hora esse aí, hein? Vai ficar maravilhoso. Então a gente tem encontro marcado semana que vem aqui no Construindo, a gente avisa vocês lá na Web TV Brasileira. E hoje tem falando de A Fazenda depois do programa, tá bom? É isso, fio. Obrigada, gente, pelo carinho. Um beijo, amo vocês tudo. Fui!